a todos na santa paz do Senhor. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Livro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 12 ao versículo 23, vai dizer assim: a justiça dos castigos de Deus. Veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim gravemente, se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Se eu fizer passar pela terra nocivas animárias, e elas assolarem, que fiquem assoladas, e ninguém possa passar por ela por causa das feras, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem a filhos, nem a filhas livraria, só eles ficariam livres, e a terra seria assolada. Ou se eu trouxer a espada sobre a tal terra, e disser: espada, passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais, ainda que aqueles 3 homens estivessem nela vivo, eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livraria, mas eles só ficariam livres. Ou se eu enviar peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela vivo, eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livraria a sua própria alma pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Jeová: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada e a fome e as nocivas animais e a peste contra Jerusalém, para arrancar dela homens e animais, mas eis que alguns restarão nela, que serão levados para fora, assim filhos como filhas, eis que eles virão a vós, e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados no mal que eu trouxe sobre Jerusalém, e de tudo o que trouxe sobre ela, e sereis consolados quando vedes o seu caminho e os seus feitos, e sabereis que não fiz em razão tudo quanto tenho feito nela, diz o Senhor Jeová. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus é um Deus que Ele é misericordioso, que Ele é longânimo, que Ele é compassivo, que é amor, mas também é justiça e fogo consumidor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Este povo, eles foram avisados por profetas. O profetas foi avisado diversas vezes, mas eles não quiseram dar ouvido à voz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, glória a Deus, aleluia, ó Pai. Eles trilharam o caminho da desobediência. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eles endureceram o seu coração, não preferiram ouvir a voz do Senhor. E a palavra de Deus vai dizer que de Deus não se zomba, que de Deus não se escarnece. O que o homem plantar, ele vai colher. Deus, ele é misericordioso, Ele avisa. Louvado seja o nome do Senhor. Ele fala. Glória a
Deus, aleluia, ó Pai. Ele envia profeta para avisar. Então o Senhor vai avisando, Ele vai dando corda, vai falando, mas um dia a corda estica. Um dia a taça da ira do Senhor se enche. Porque, glória a Deus, aleluia, ó Pai, Ele é amor, mas também Ele é justiça. Ele é um Deus que se ira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele é um Deus que se ira todos os dias. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Então a taça da ira do Senhor se encheu contra este povo. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. E vejam o que a palavra vai dizer. Mesmo que se tivesse Daniel, mesmo que se tivesse Noé e Jó, que o Senhor livraria eles três, mas que não deixaria livrar nem os filhos dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus é um Deus que é justiça. Deus é um Deus que alerta. Deus é um Deus que é longânimo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Este povo não deu ouvido à voz do Senhor e veio a consequência sobre eles. Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele vai alertando, Ele vai dando os seus avisos. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Mas Ele é justiça, Ele é fogo consumidor. Ele corrige a quem ama. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E se não ouvir, glória a Deus, aleluia, ó Pai, vem grandes consequências. A correção do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, é para trazer o homem ao arrependimento. Este povo aqui, alguns teve que morrer por causa da desobediência. Outros levaram cativo. Mas depois do tempo determinado de Deus, que se cumprisse a correção, aquilo que Ele falou que ia acontecer, esse povo retornou novamente para Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Este povo, ele foi liberto do seu cativeiro. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Mas aquilo que Deus falou se cumpriu. Porque o Senhor fala, Ele cumpre. Porque Ele não é homem para que minta, e muito menos filho do homem para que se arrependa. Tanto aquilo que Ele falou para acontecer, tanto de mal ou de bem, o que Ele falou acontece. Ninguém pode revogar aquilo que Ele falou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas Ele também é um Deus misericordioso, a qual Ele alertou este povo para que o povo pudesse se converter a Ele, para que o povo pudesse se voltar a Ele, para que o povo pudesse dar ouvido à voz dEle. Se este povo tivesse se arrependido e se convertido dos seus maus caminhos, o Senhor, Ele arrependeria do mal que ia acontecer sobre a vida deles. Porque o Senhor alerta para o povo se converter. O Senhor vai alertando para que o povo pudesse despertar, para eles se voltar a Ele. Mas este povo não deu ouvidos à voz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Assim é nos tempos atuais. Deus, Ele tem alertado a humanidade. O Senhor tem feito sinais na face da terra. Assim como a palavra de Deus vai nos dizer que nos finais dos tempos teriam sinais da vinda de Jesus. E assim nos tempos atuais estamos vivendo isso. Estamos presenciando sinais da vinda de Jesus. Deus, Ele tem alertado. Deus tem dado oportunidades à humanidade. Mas um dia essa oportunidade acaba.
assim como a oportunidade que Deus deu a este povo e este povo desperdiçou, assim é nos tempos atuais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Assim como nos tempos de Noé, aquele povo não deu credibilidade à palavra, à pregação de Noé. Assim como aquele povo desperdiçou a oportunidade e a porta da arca fechou-se, assim é nos tempos atuais. Deus tem dado a oportunidade, mas um dia a oportunidade acaba. Um dia a porta da graça ela fecha. Um dia nós vamos partir dessa terra, porque o nosso corpo físico ele foi formado do pó e do pó retornará. Mas a nossa alma tem um destino. A sua alma tem um destino. E quem dá destino à sua alma é você mesmo, com suas atitudes e decisões. Um dia a oportunidade que você tem, eu tenho, a humanidade tem, um dia ela acaba. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje você pode estar trilhando no caminho da morte. Hoje você pode estar fazendo escolhas erradas, decisões erradas, a qual está direcionando a sua alma para um caminho de tormento eterno. Mas uma decisão hoje, uma atitude sua hoje, pode mudar o rumo da tua história. Através do teu arrependimento, os teus pecados são apagados. Através do teu arrependimento, as tuas transgressões são apagadas. Hoje você pode estar trilhando no caminho da morte, mas uma decisão sua hoje pode mudar a direção do seu caminho. Pode tirar você do caminho da morte para o caminho da vida. Pode tirar você do caminho do tormento eterno para o caminho da vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Assim como eu disse, o nosso corpo foi formado do pó e do pó retornará, mas a nossa alma tem um destino. Um dia, a qualquer momento, a gente pode partir dessa terra. Um dia, a qualquer momento, o nosso corpo físico pode perecer, porque nós foi formado do pó e um dia nós voltaremos para o pó. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Esse corpo físico, um dia ele há de perecer. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aquele que morrer em Cristo Jesus, mesmo que o seu corpo físico venha a perecer, mas a sua alma viverá para sempre. Ele herdará a vida eterna, aonde a palavra de Deus vai nos dizer que não haverá pranto, não haverá choro, não haverá sofrimento nem dor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele que crê em Jesus e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Só há dois caminhos, só há duas decisões a se tomar, só há dois lugares, céu ou inferno. Só há dois lugares depois da morte, morte física, e há de passar por um julgamento final. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Só há dois lugares, céu ou inferno, e a decisão é sua. É você que decide aonde a sua alma vai passar a eternidade. Você é livre para escolher qual o caminho que você quer. Você tem o livre arbítrio de decidir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus é um Deus de oportunidades. Talvez você tenha pensado consigo: no final da minha vida eu aceito a Jesus, mas no finalzinho da minha vida, deixa eu ficar mais velho. Primeiro eu vou viver, primeiro eu vou curtir, e depois eu aceito a Jesus. Você já parou para pensar que crianças, adolescentes, idosos, pessoas de diversas
diversas idades, elas perdem o fôlego de vida, elas morrem a cada dia. Nós não sabemos o dia de amanhã. O dia de amanhã pertence a Deus. Eu, depois dessa pregação, posso perder o fôlego de vida, porque eu não sei o dia que eu vou morrer. Eu não sei, glória a Deus, aleluia, ó Pai, que dia que Jesus vai voltar. A palavra vai descrever que Jesus vai vir como um ladrão, vai ser como um laço em toda a terra, vai ser como um raio ilumina uma extremidade a outra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vai ser como um piscar de olho, vai ser rápido demais. A qualquer momento eu posso perecer. A qualquer momento, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, eu posso morrer, eu posso perder o fôlego de vida, porque eu sou frágil, eu sou ser humano. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Santo, santo Senhor. Um dia eu vou morrer, mas eu não sei o dia da minha morte. Eu posso sair daqui, um carro me pegar e eu morrer. Eu posso tropeçar, bater a cabeça e morrer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas se eu morrer em Cristo Jesus, mesmo que o meu corpo físico venha a perecer, eu herdarei a vida eterna. Mas se nós morrermos sem a nossa salvação, sem Cristo Jesus, é tormento eterno. A palavra de Deus vai dizer que há um caminho apertado, estreito, mas que conduz à vida eterna, que conduz a um lugar onde não vai haver pranto, não vai haver choro, nem dor, nem sofrimento. Mas também há um caminho largo que conduz à perdição, e o fim deste caminho é tormento eterno. Não deixa para fazer o que você tem que fazer agora para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. Não deixa para fazer para depois aquilo que você pode fazer agora. Louvado seja o nome do Senhor, porque o depois pode ser tarde demais. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Busque o reino de Deus enquanto pode se achar, porque já é chegado o reino de Deus. Buscai o reino de Deus. Glória a Deus, aleluia, ó Pai, enquanto pode se achar. Arrependei-vos, porque já é chegado o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Talvez você estava esperando uma pregação a qual, glória a Deus, aleluia, ó Pai, fosse de algo financeiro, algo que você sonha, almeja. Glória a Deus, aleluia, ó Pai. Mas o mais importante na vida do ser humano é a salvação da alma dele, do que muitas riquezas aqui na face da terra. Talvez você estava esperando alguma bênção financeira, mas o que é maior do que uma bênção financeira é o seu nome escrito no livro da vida. O que é maior do que muitas riquezas aqui na face da terra é você chegar naquele grande dia e o Senhor dizer para você: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança aquilo que está preparado desde a fundação do mundo. O mais importante da sua vida é a salvação da sua alma, que Jesus vai nos dizer que não adianta você alcançar o mundo inteiro e no final você perder a salvação da sua alma. Para alcançar lá em cima é necessário perder aqui embaixo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Tudo neste mundo passa, assim como a palavra de Deus vai nos dizer que vai passar o céu, vai passar a terra, vai passar tudo menos as palavras do Senhor. As palavras de Deus não vão passar. A palavra de Deus tem se cumprido na face da terra. Desperta tu que dormes, porque o noivo vem aí. Jesus Cristo está voltando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus não mudou, a palavra de Deus não mudou. O caminho continua sendo o mesmo. A porta não passou por uma reforma, o caminho não passou por uma reforma. O caminho continua sendo estreito, a porta continua sendo estreita. Jesus vai dizer: aquele que quiser seguir a mim, negue-se
negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O caminho para o reino de Deus é um caminho de renúncia. O caminho para o reino de Deus, louvado seja o nome do Senhor, é um caminho onde você tem que negar a si mesmo, onde você tem que perder aqui embaixo para alcançar lá em cima. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Onde você tem que perder a sua vida, mas perdendo a sua vida você vai alcançar a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, Pai. O que Deus tem para você é muito maior que o mundo pode oferecer, porque o que o mundo pode oferecer a você é momentâneo e passageiro, vai passar, um dia vai se desfazer. Mas o que Deus tem para você é eterno. Mas o que Deus tem para você, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, é o que jamais os seus olhos viram, é o que jamais subiu ao coração do homem, é o que jamais os seus ouvidos ouviram. É um lugar onde não vai haver pranto, não vai haver choro, não vai haver sofrimento e nem dor. Será se vale a pena você viver algo de momento na face da terra e ter uma eternidade inteira de tormento? Será se vale a pena você viver algo momentâneo na face da terra e no final você ranger os dentes e você ficar em um lugar onde o fogo não se apague, o seu bicho não morre? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Busque o reino de Deus enquanto pode se achar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Se converta dos seus maus caminhos. Se volte a Deus enquanto é tempo, porque Deus ele é misericordioso e compassivo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor ele não rejeita um coração quebrantado e contrito. Glória a Deus, aleluia, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nunca te abandonou. Louvado seja o nome do Senhor, Ele te ama. Nós que somos falhos e erramos e nos afastamos dos caminhos do Senhor, mas Ele continua sendo fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Ele continua te amando. Glória a Deus, aleluia, meu Pai. Ele continua de braços abertos para você. O Senhor não está com os ouvidos tampados para que não possa ouvir a tua oração. O Senhor não está com as mãos encolhidas para que não possa estendê-la para te ajudar. Glória a Deus, aleluia, Pai. Santo, santo Senhor. Glória a Deus. Clamar-te a mim, te responder-te-ei. Glória a Deus, aleluia, Pai. Santo, santo Senhor. Ainda há tempo para você. Ainda há esperança para a árvore cortada ao cheiro das águas. Há esperança para você. Enquanto há fôlego de vida, há esperança. E esta é a mensagem de Deus que eu tenho para a sua vida. Arrependei-vos, porque já é chegado o reino de Deus. Buscai o reino de Deus enquanto pode se achar. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe e com o Espírito Santo do Senhor fale mais e mais ao teu coração, em nome do Senhor Jesus.